Então, gente, nesse exercício aqui também é de momento de força em torno de eixo, mas agora o eixo não é nenhum dos eixos coordenados, tá? Então, uma força de 80 libras atua ao longo da aresta DB. Calcular a magnitude do momento em torno do eixo AC. O eixo AC é esse que passa aqui, ó, no plano, tá aqui no plano. Não é eixo coordenado. Vamos lá, o que eu preciso? Eu preciso da força escrita em notação vetorial cartesiana, eu preciso de um R e preciso do unitário do eixo. Vamos em frente porque esse exercício é trabalhoso, né? Não foi me dado nada, não tem nenhum vetor escrito, então eu preciso começar escrevendo o vetor R dB, né? Para escrever a minha força em notação vetorial cartesiana, eu preciso escrever o RdB, para daí tirar o unitário dele e, pelo produto do unitário pelo módulo da força, eu escrevo a força em notação vetorial cartesiana. Ali eu já estou desenhando as componentes do vetor RdB, ou seja, o caminho que eu faço do D para o B em linhas retas, né? Nos eixos cartesianos. Eu desço na direção Z, depois eu ando no sentido negativo do X, eu desço 15, depois eu ando no sentido negativo do X, 5, e eu finalizo andando no sentido positivo do Y, 10. Então, vai ser menos 5i mais 10j menos 15k. Ok? Verifiquem aí se estão enxergando. Menos 5i mais 10j menos 15k. E eu vou anotar ali. Muito bem, eu tenho R escrito. O que eu faço? Eu calculo o módulo do R e divido pelo módulo para obter o unitário. Divido pelo módulo, ou melhor dito, multiplico pelo inverso do módulo. E aí eu multiplico novamente, aí eu multiplico pelo módulo da força e tenho escrito, então, a minha força em notação vetorial cartesiana. Não há necessidade de eu fazer a distributiva aqui, tá? Não há necessidade de eu distribuir, fazer o produto aí desse valor que está em evidência. Deixa assim. É mais fácil depois para o cálculo do determinante. Vamos adiante. Eu preciso também de quem? Eu preciso do unitário do eixo. O unitário que designa a direção do eixo. Estou desenhando ali em rosa o AC com as suas componentes em X e em Y. É um eixo que está ali no plano XY. Então, o meu unitário AC vai ser o RAC, que é 13i mais 16j. Calculo um módulo que vai dar 20,62. Pego esse 13i mais 16j e multiplico pelo inverso desse módulo. E encontro o unitário AC. Está faltando agora só o R, o braço de alavanca, o braço de momento. Como que eu escrevo o braço de momento? O R pode ser qualquer vetor que sai do eixo e encontre a linha de ação da força. Olha só nesse exercício quantas possibilidades eu tenho. Saindo do eixo pelo ponto A, encontrando a força em D, o AD ou o AB. Posso sair do eixo também em C, né? Encontrando a força lá em D. Ou posso sair do C, encontrando a força ali em B. Então, para esse exercício, eu tenho 4 opções possíveis, né? Eu sempre tenho infinitas opções, mas no exercício eu vou tomar aquela com as quais eu tenho pontos bem demarcados. E mais, aqui eu, particularmente, vou preferir essa opção desenhada em vermelha, como braço de momento, o RAB. Olha só como é que
ele sai do eixo, né? Ele tem origem no eixo em A e alcança a linha de ação da força em B. Por que eu prefiro ele? Porque esse vetor, ele está todo em Y, né? Ele é um vetor que 20J. Então, ele não tem componente em X nem componente em Z. O que eu quero dizer com isso é que na hora de eu preencher o meu determinante, eu estou jogando um monte de zero, né? Vai ficar 0, 20, 0. Quanto mais zero, mais fácil é de eu calcular o meu determinante. Finalizei aí com as unidades, né? Lá em cima, a unidade da força libra. O unitário não tem unidade. Aqui embaixo, a unidade do R, que é pé, foot. Vamos, então, escrever o momento em torno de eixo. Como é que a gente calcula ele? Né? Ele é análogo, eu encontro ele numericamente, pela resolução de um determinante. Momento de eixo. Que determinante é esse? É aquele determinante em que na primeira linha eu tenho as componentes do vetor unitário no eixo. Lembrem-se que eu falei que não era bom aplicar a distribuição desses produtos aí, né, desses escalares que aparecem em evidência, né, tanto ali na força quanto no unitário do eixo. Porque pela propriedade do determinante, se você tem um escalar que multiplica uma linha do seu sistema de equações, o determinante é igual ao determinante multiplicado pelo escalar. Então, você pode deixar isso em evidência. Tanto aquele 80 sobre 18,71, quanto o 1 sobre 20,62. Isso faz com que o seu determinante fique só com números inteiros, né? Muito mais fácil de operar. Então, não se precipite em fazer aquelas distribuições. Deixe mesmo em evidência, já que o seu objetivo, ao final, é calcular o momento via um determinante. Então, primeira linha, 13, 16, 0. São as componentes do vetor unitário do eixo desejado. 13, 16, 0. Na segunda linha, que eu usei de uma estratégia de escolher, dentre os 4 vetores R que eu podia escolher, eu escolhi justo aquele que tem mais 0, que era o 0, 20 e o 0. E a última linha, que é as componentes do vetor força, menos 5, 10, menos 15. Ficou facinho de resolver esse determinante, olhando ali a última coluna, né? Eu tenho uma coluna formada por somente um elemento não nulo, que é o 15. Eu, usando a regra do cofator, fica menos 15, que multiplica aquele determinante cruzado ali, 13 vezes 20, menos 0 vezes 16. Esse menos 15, a posição dele é a linha 3, coluna 3. Então, eu pego menos 1 elevado a 3 mais 3. Fica menos 1 elevado a um número par. Isso significa que eu não mudo o sinal desse cofator. Quando eu faço essa conta, né, como fica menos 15, que multiplica 13, que multiplica 20, que multiplica 80 sobre 18,71 sobre 20,62, deu um número negativo, ok? Então, deu menos 808,7 libras-pés. O que significa esse negativo? É para apavorar? É para se estranhar esse número negativo? Não, não tem nada demais. Olha lá, põe os seus dedos na direção da força, F. Põe os dedos longos da sua mão direita na direção da força F e tenta fechar ela, tenta fechar sua mão, tenta pegar o eixo AC. O que a sua mão, o que seu polegar está indicando? Que o giro que essa força F faz em torno do eixo AC, na verdade, aponta no sentido de C para A. Por isso, como a gente escreveu o vetor de A para C, por isso que deu esse sinal negativo. Ele só está te corrigindo. Ele está te alertando que o momento, na verdade, tende a girar a sua estrutura no sentido contrário do que você imaginou a priori, né? Que é um giro
no sentido de C para A. Mas não tem problema nenhum, tá? Não tem erro nenhum nisso. É a resolução te ajudando a confirmar, né, ou não, uma determinada hipótese. Não precisa ter medo. Você, com a regra da mão direita, você confirma isso. E o que eu tenho que chamar a atenção é isso. Momento em torno de eixo, como eu disse no exercício anterior. Você vai usar a formulação vetorial, mas preste atenção no seu determinante. Não tem vetor dentro do seu determinante. Tem que resultar o quê? Um escalar. Um escalar. Momento em torno do eixo já é a projeção de um momento sobre um eixo desejado. Então, vai sair uma projeção, um tamanho, um escalar, ok? Se não sair um número aí, você se confundiu com essa formulação. Esse exercício é trabalhoso. A gente precisou escrever 1, 2, 3 vetores até montar o determinante. Então, muita calma nessa hora. É um exercício que eu considero ele de bastante valor no aprendizado. Refaça ele, tá? Ele tá lá nos nossos slides. Refaça ele com calma, com atenção, tá? E mãos à obra. Espero que tenha sido útil a minha explicação. Até o próximo exercício. Nos vemos.